Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui para a nossa aula, para a nossa continuação da equação do segundo grau, agora sim nós vamos entrar em Bhaskaras, tá? Tanto falei dessa fórmula para vocês, falei que vocês vão gostar, falei que todo mundo gosta. Vamos ver se aqui vocês vão gostar também, eu espero que sim. À primeira vista, a gente olha esse monte de letra e acha que não vai gostar, que vai dar errado, que vai ser difícil. Não é, gente. Isso aqui é prática, tá? É treino. Vocês vão fazer bastante equações assim e depois de aprender Bhaskara, vocês não vão querer resolver de outra maneira mais, tá bom? Então, gente, a equação fundamental de resolução de equações de segundo grau é essa daqui, ó. X igual menos B. Lembra que nas outras aulas a gente já aprendeu a encontrar qual é o A, qual é o B, qual é o C. E a gente já aprendeu também que toda equação do segundo grau possui duas raízes. Lembra? Dois resultados, dois valores para x. Então, qual é o valor de x, então? Para eu descobrir x, eu coloco menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Ninguém faz dessa maneira, tá? A gente faz sempre por partes. A gente não faz essa equação de uma vez, não. A gente vai fazendo aos pouquinhos. Primeira coisa que a gente faz, a gente calcula delta. O que é delta? Delta é o nosso discriminante. É esse número grandão que vai dentro da raiz. Por que número, gente? Porque B representa um número, A representa um número. Aqui eles não são letras, eles são números, eles são coeficientes, né? Então, delta, primeira coisa que a gente vai encontrar, o que é delta? É o discriminante, que vai dentro dessa chavinha depois, dentro da nossa raiz quadrada, tá? Delta, então, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Encontrou delta? Aí sim eu vou encontrar x. X é igual a menos b, mais ou menos, para a gente ter duas raízes, raiz quadrada de delta, ou seja, raiz quadrada desse número que a gente encontrou aqui, dividido por 2 vezes a. Vamos ver na prática, tá? Pra gente já ir se acostumando a fazer, para vocês fazerem os exercícios da apostila sozinhos. Pessoal, vamos então resolver o nosso primeiro exercício aqui com a nossa formulinha de Bhaskaras, tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Primeira coisa, vou colocar quanto vale A, 3, B, 5 e C, menos 2. Não esquece desse menos, tá? Pronto. Já sei quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, que isso aí eu tô cansado de fazer já dos outros exercícios. Qual é o primeiro passo para fazer o meu cálculo de Bhaskaras? Primeiro passo é calcular o delta, tá bom? O delta, que futuramente vai virar uma raiz quadrada. Então, se esse delta der algum número que eu já até saiba a raiz quadrada, já é até melhor, tá? Então, tomara que esse delta aí dê um 0, dê um 4, né? Raiz de 4 eu sei que é 2. Então, vamos lá calcular o nosso delta. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pronto. Agora a gente vai substituindo, né? Delta é igual, quanto é b? 5. Sempre usa o parênteses, gente, porque se tiver um número negativo, algum número que a gente precise olhar sinal e tudo mais, é bom já estar no parênteses para a gente não esquecer. Vezes 4, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é menos 2. Delta igual 5 vezes 5, né? 5 ao quadrado, 25. Menos, ó, menos com mais, menos, e menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Delta é igual a 25 mais 24, 49. Já deu um número que eu sei qual é a raiz. Então, para mim, tá até bom isso aqui, já, né? Porque esse delta vai virar uma raiz, ó, raiz de delta. Então, que bom que ele já tem raiz, né? E agora sim eu vou calcular quanto vale x. Então, gente, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vocês vão decorar isso, gente, tranquilo, tá bom? X é igual, quanto é b? B é 5. Ó, o menos permanece. Mais ou menos raiz, quanto deu delta? 49. Dividido por 2 vezes, quanto é a? 3. Continuando. X é igual a menos 5, mais ou menos raiz de 49, 7, sobre 2 vezes 3, 6.
Lembra que eu falei que toda equação do segundo grau tem duas raízes, né? Então, vamos ver se aqui sai duas raízes. Sai o x1 e sai o x2. Duas raízes, que são dois resultados, que são dois valores para x. Então, tá. O x, então, é 5 mais ou menos 7 sobre 6. Então, o menos 5 permanece. Primeiro, eu vou começar com mais 7. Menos 5 mais 7. Depois eu faço menos 5 menos 7. Tá bom? Eu faço essas duas hipóteses. Pode começar pelo menos? Pode. Começa pelo que vocês quiserem, tá? Vou começar aqui pelo mais, que é o que está em cima mesmo. Dividido por 6. x1 é igual. Menos 5 mais 7, 2. Dividido por 6. Então, aqui, gente, eu só vou simplificar só. Dá 1/3, tá? Esse é o valor de x1. Primeiro valor da minha primeira raiz. E agora eu tenho x2. Menos 5. Já usei o mais, agora eu vou usar o menos. Menos 7 sobre 6. Que é igual menos 5 menos 7, menos 12 sobre 6, que dá menos 2. Aqui os dois valores. Como que eu coloco minha solução agora? Gente, a solução ela é sempre representada assim, ó. S é igual a, abre a chavezinha ali, menor primeiro, maior depois, tá? Qual que é menor? Menos 2 ou 1/3? Menos 2, né, gente? Que ele é negativo. 1/3. Acabou essa resposta, tá? Gente, às vezes alguém pode achar que não é tranquilo, não, que é difícil e tudo mais, mas vocês vão pegando o hábito aí, vocês vão pegando o jeito, vocês vão ver que vai ser rapidinho. Número 2 não, letra B. Agora ele colocou 4y² menos 12y mais 9 igual a 0. Gente, se é x, se é y, se é w, tanto faz, tá? Aqui a letra não importa, importa o formato. Eu tenho um quadrado, eu tenho um y elevado a 1 e tenho um sem nada. Ou seja, o meu A vale 4, meu B vale menos 12 e o meu C vale 9. Vou então calcular quanto vale o meu y, no caso, agora não é mais x, né? É y, tanto faz. Começo pelo meu delta. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quanto é b? Menos 12. Põe ele inteiro no parênteses. Menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 9. Delta é igual. Menos 12 ao quadrado, 144 positivo. Então, 144 menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144 também. Delta é igual 144 menos 144, 0. É aqui, gente, que dá... que vocês percebem já que aqui é um quadrado perfeito, né? Como a gente acabou de fazer agora na aula passada, na aula anterior, fica mais visual, né? Aqui dava para eu ter colocado ao quadrado, aqui ter colocado ao quadrado, esse do meio é 2 vezes o quadrado do primeiro e o quadrado do último. A gente visualiza, né? E quando tem isso, quando tem um quadrado perfeito, a gente sempre acha um x que vale 0 e um outro x que tem um valor, tá? Aqui é um quadrado perfeito, mesmo a gente não tendo colocado o que é. O delta deu 0. Se o delta deu 0, quando a gente for jogar aqui, ó, mais ou menos raiz de 0 é 0. Vai acabar tendo uma raiz só também, tá bom? E vocês vão sempre preferir fazer assim, eu acredito, tá? Vamos agora calcular o valor de y. Por que não é de x? Porque eu não estou trabalhando com x, estou trabalhando com y. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Y é igual menos b, b vale menos 12, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes 4. Y é igual menos com menos, mais 12, mais ou menos raiz de 0 é 0, e 2 vezes 4 é 8. Y é igual 12 dividido por 8. Dá para simplificar? Dá para simplificar. Vou simplificar aqui por 4. Dá 3 meios. O outro x, gente, não tenho, tá bom? Eu tenho um valor, x não, aqui é y, né? Mas eu tenho um valor só. Então, S, que é a solução,
vai ser 3 meios. É uma raiz dupla, tá? 3 meios é uma raiz dupla. Por quê? Porque se eu fizesse y1 igual a 12 mais 0, y2, 12 menos 0, ia dar 3 meios da mesma forma, tá bom? É uma raiz dupla porque o delta é 0. Vou fazer a letra C aqui para vocês. E o restante, deixa eu ver se eu marquei algum para fazer com vocês. Ah, tá. Vou fazer mais 2 da apostila, tá? Então, vou fazer mais um exemplo, 2 da apostila e aí fechou. Espera só um pouquinho que eu vou apagar esse monte de coisa aqui. Voltei, gente. Aqui tem a letra C, que é mais um exemplo. Aí eu vou fazer com vocês, começar, na verdade, com vocês o número 7 e explicar alguns outros, mas não vou resolver, tá? Que esse daqui, ele é bem mecânico, vocês vão fazendo, é tudo muito parecido. Na letra C, agora, eu tenho 3k quadrado menos 2k mais 1. A letra, gente, não importa, o importante é o formato. Eu tenho uma letra ao quadrado, outra letra elevada à potência 1, né, que ela não está elevada a nada, e mais um número sozinho, não tem problema. Então, aqui, gente, eu estou trabalhando sempre com equações completas. Não precisaria, tá? Se eu tiver isso aqui, ó, obviamente, vocês não vão querer resolver isso por Bhaskaras, tá? Porque vocês sabem que era só pegar e fazer 0 dividido por 4, enfim, vocês sabem fazer isso daqui, né? Que dá 0, que aí raiz de 0, que aí é 0, né? É muito simples de fazer, realmente. Mas daria para fazer por Bhaskaras, tá? Então, toda vez que eu tenho pelo menos o A, ou seja, toda vez que eu tenho a equação do segundo grau, independente dela ser completa, incompleta, eu consigo fazer Bhaskara, tá? Se eu tenho a equação do segundo grau, eu consigo fazer Bhaskara. Às vezes ela não é o mais simples para o momento, mas que dá para fazer, dá, tá bom? Vamos começar então. Primeira coisa, o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B é menos 2, quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 1. Delta é igual a menos 2 ao quadrado é 4, menos com mais, menos, e menos com mais, menos também. Então, continua menos. 4 vezes 3, 12, vezes 1 é 12 mesmo. 4 menos 12, menos 8. Gente, quando o delta der menos 8, e como aqui ele está pedindo entre os números reais, e a gente já aprendeu que não existe raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada não. Lembra que para eu ter uma raiz de número negativo, essa raiz tem que ser ímpar. Lembra disso, né? A partir de raiz cúbica, ou raiz quinta, ou raiz sétima, tá? Como é uma raiz quadrada, eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Já posso colocar como solução inexistente. Não preciso nem continuar, tá bom? Fechou, então. O número 7, gente, deixa eu ler aqui para vocês. O triplo do quadrado de x somado ao dobro de x é igual a menos 5. Qual o valor de x? Gente, eu adoro exercício assim, porque é exercício de raciocínio lógico, tá? E é um tipo de exercício que eu gosto bastante. Mas eu sei que muita gente tem, às vezes, dificuldade em interpretar algum exercício desse tipo. Então, vamos só entender, eu quero só montar com vocês. Vamos só entender o que ele está falando. O triplo do quadrado de x. O que é o triplo de um número? O triplo é 3 vezes esse número. Então, o triplo, 3 vezes, o quadrado de um número, x. Então, é x ao quadrado. 3 vezes x ao quadrado, triplo do quadrado do número x. Somado ao dobro de x, então, somado é mais. Dobro de x, 2 vezes x. É igual a menos 5. Igual a menos 5. E quer saber o valor de x? Gente, é só montar a equação, tá? 2 vezes x, 2x, e esse menos vem pra cá. Mais. Simples assim, tá bom? E aí vocês vão resolver isso daqui por Bhaskaras. Agora, gente, eu quero só ler com vocês os exercícios pra gente entender junto, tá? No número 1, página 18, tá falando o seguinte, ó. Ele dá uma equação e pergunta quais as raízes dessa equação. Gente, só aplicar Bhaskaras. Lembrando que quando eu não tenho nada, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado mais 4x
mais 12, menos 12, igual a 0. Quando eu não tenho nada na frente, considera 1, né? A igual a 1, tá bom? E faz Bhaskaras, normal. Vocês vão encontrar dois valores, assinala aí os valores que derem. Número 2 é a mesma coisa. Número 3, primeira coisa, como eu tenho uma fração de um lado e um número inteiro de outro, vocês podem multiplicar em cruz, tá bom? Multiplica em cruz, depois vocês passam todos os números para um lado só, igual a 0, aplica Bhaskaras. Aqui, ó, número 4, eu tenho uma equaçãozinha que vocês primeiro vão aplicar a distributiva, né, entre o 2y menos 3 e o y menos 8. Vocês façam a distributiva, passa depois todos os números para um lado, deixa igualado a 0, aplica Bhaskara também. Número 5, Bhaskara também. Número 6. No número 6, vocês vão encontrar as duas raízes, né? Os dois valores de x na primeira equação, os dois valores de x na segunda equação e está perguntando qual que é a raiz em comum. Então, vai ter um x aqui que vai aparecer tanto na primeira equação quanto na segunda. É isso que ele está perguntando. O 7 a gente já conversou. O 8 também é um exercício de raciocínio lógico. Bárbara tem 6 anos, Lígia tem 5. Assinale daqui a quantos anos o produto das suas idades será igual a 42. Esse eu não vou nem explicar, porque se eu explicar eu resolvo, tá? Então, pensa nesse aqui, pensa mesmo nesse aqui, tá, gente? Conversem entre vocês. Quando eu mandar a resolução, vocês tentem entender o que eu escrevi tudo, tá? E aí, se tiver dúvida ainda, me pergunta. O 9 também, e o 10 também é tudo de raciocínio. Não, o 10 não é de raciocínio lógico. O 10, para qual valor de A essa equação tem duas raízes reais e iguais? Gente, isso aqui também é raciocínio lógico, tá? Essas de raciocínio lógico eu não vou explicar, porque a interpretação faz parte da resolução, tá? Mas é o mesmo esquema. Eu mando a resolução e o que vocês não entenderem, vocês depois me perguntem. Bem tranquilo, gente. Se quiser fazer esse simulando também, eu vou pedir ele mais pra frente, mas se já conseguir fazer, já pode ir fazendo, tá? Aqui da página 22. Então, bons estudos, gente. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando e até a próxima aula.